Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui num cenário um pouco mais culto, um escritório, porque eu vou fazer uma análise do qual eu acho muito interessante vocês também saberem também que eu tive que anotar aqui, fazer por tópicos, porque o raciocínio é muito grande. É uma relação entre as mulheres do job, ou seja, as GP, e os homens de hoje em dia que não têm paciência. E o meu raciocínio ele começa da seguinte forma, tá? Eu parei para analisar na praia, no litoral, no centro dos lugares, o quão tá significativo o aumento de mulheres que têm preenchimento labial, botox, silicone, procedimento estético, aumenta peito, aumenta bunda e todas essas coisas. Por quê? A maioria delas, na verdade, não são mulheres normais ou mulheres, enfim, que são de família, né? Não, são mulheres do job, são as GP. E o que acontece? Para elas, elas tratam o próprio corpo como uma empresa. Então, nada mais, nada menos justo do que cada silicone, cada botox, cada procedimento é considerado o quê? Um investimento. Então, se elas colocarem silicone no peito, é um investimento. Elas trabalham para quê? Para poder crescer e valorizar a empresa, que é o próprio corpo delas. E aqui, a geração de hoje dos homens está tão fraca e sem paciência a ponto de que eles preferem gastar o próprio dinheiro para terem relações sexuais com mulheres que não têm um pingo de conexão emocional com eles. E por que isso é um problema? Porque tá cada vez mais fácil hoje de conseguir o quê? Prazer imediato, sem esforço nenhum. Então, é muito fácil eu ir lá pagar 200, 300, 400, 500 reais por uma hora de prazer do que eu ter que me conectar com uma mulher de verdade, me conversar com ela, me relacionar com ela fisicamente, energeticamente, ter uma conexão emocional com ela, né, que torna as relações sexuais muito mais saudáveis e prazerosas até. Mas é muito fácil hoje eu abrir uma conta ali no OnlyFans e começar a consumir conteúdo ou eu ir em um monte de bordel que tem por aí, ou ir entrar em sites, ir lá e pagar uma do job para mim já era, 1 hora, 2 horas de prazer, enfim. É muito fácil porque a geração de homens de hoje, ela tá fraca porque ela não tem paciência para se relacionar com mulheres de verdade, dos quais eles podem tirar um bom proveito disso. Só que não, eles preferem pagar, gastar a energia e o dinheiro deles com esse prazer imediato, o que torna cada vez a cabeça deles mais fraca, dos homens no caso, e sem paciência. O meu próximo raciocínio que é o seguinte, tá? Essa geração ela é tão fraca porque os homens não são capazes e não têm a mínima paciência para se relacionar emocionalmente e ter uma livre conexão de ideias com a mulher. Então foi o que eu acabei de falar. Ao invés de ter uma conexão pura com uma mulher, não. Tu vai lá e eles só buscam prazer imediato, literalmente. E aí não tem vínculo emocional, não tem uma conexão, sabe? Não tem algo que é concreto ou que seja verdadeiro. E isso mostra o quão impaciente, imaturo e criança os caras são. Porque é só o que sabem fazer hoje. Pega MC. Pega o primeiro MC que tu conhece, influenciador, sei lá, que vende tigrinho nos stories aí. A maioria deles são consumidos por isso, por ouro, por carro, por bens materiais e por mulheres do job. Tu nunca vai ver eles com mulheres de verdade, porque eles não são capazes de segurar aquela energia vital, aquela energia sexual que tem dentro deles. Eles simplesmente pegam e consomem e jogam isso fora em outras mulheres, apesar de alguns já terem filhos, mas não são homens o suficiente para manter uma família estruturada, não. O dinheiro consome, o dinheiro sobe para a cabeça e a fama também. Então é assim que eles ficam impacientes. E eles são referência. Esse é o problema, porque MC e influenciador hoje em dia são referência. E o brasileiro médio barra classe baixa, ele é influenciado e ele vê essas pessoas como referência. E ele quer aquele lifestyle. Ele quer aquela vida incrível dos sonhos com carrão, um monte de mulher na volta, dinheirão, um cordão de ouro, sabe? Celular do ano. Isso, cara, eu tô aqui pra te falar que isso é a Matrix. Ainda assim é uma Matrix, porque tu tá vivendo uma vida de prazeres, aonde quem controla esses prazeres são forças de energia negativa, mais conhecido como diabo, e não algo feito
pela própria bênção do universo, enfim. São prazeres imediatos que as pessoas não têm a capacidade, as pessoas, eu digo os homens, né? Que os homens não têm a capacidade de ter paciência para se relacionar de verdade com uma mulher, passar o DNA deles em diante, né? Enfim, tendo filhos, mas não. Eles preferem o prazer imediato, porque é o que está ali, é o que está na mídia, é o que está mais perto. Então, um dia, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com mulheres de verdade, eu digo mulheres de verdade acima de 40, 45 anos, que são casadas ou já foram casadas, e não essas feministas de 50 anos aí que nunca tiveram uma ótima relação com o homem porque elas sempre vão detonar o homem, sempre vão falar que é escroto, que é machista. Claro que sim, existem muitos, mas eu digo, tenta ter uma conversa saudável com uma mulher de 40, 45 anos a mais, para cima, no qual ela vai te falar que o papel do homem sempre vai ser prover a segurança emocional, financeira, a segurança da casa, do lar, do conforto. Porque, querendo ou não, esse é o nosso papel como homem. E não sair por aí e se entupindo de droga e de bebida e de um monte de mulher, do job no caso, né? E pagando para ter relações sexuais, das quais todo homem tem a capacidade de conhecer mulheres novas, se relacionar com elas e ainda assim construir uma família em cima disso. O que eu tinha para dizer para vocês era esse raciocínio entre que eu tava em relação entre mulheres do job, as GP, e esses homens que não têm a paciência para se relacionar. Ou seja, não são homens de verdade, não são homens, são meninos, né? São meninos hoje. Que simplesmente não conseguem segurar o próprio menino na calça, esperarem ou se relacionarem com mulheres de verdade, e eles querem, porque vê que lá na frente não, lá em cima, os grandes, né, os MCs, os influenciadores, são referência nessa área. E eles estão sempre rodeados. Só que eles são cheios de problema. E eles já são corrompidos. E muitos vídeos que eu já falei aqui sobre pessoas corrompidas, pessoas de energia baixa, são essas pessoas que consomem muita putaria, droga, bebida, muita mulher, uma troca de energia aqui e ali, e que não são capazes de se relacionar com mulheres de verdade, a ponto deles construírem um legado, uma família, enfim, terem uma vida, um bem-estar subjetivo, né, em relação a isso, em relação a construir coisas com uma mulher. Eles não têm isso, porque eles não têm a paciência o suficiente para poder fazer isso. Eles não têm peito e nem paciência para poder fazer isso. Bom, o que eu tinha para falar era essa opinião que eu tinha para dar, na verdade, a relação dos homens sem paciência e essas mulheres. Mas eu espero que vocês tenham entendido meu raciocínio e bora fazer a Terra também.